E aí, galera? Vamos lá. Vamos estudar física, vamos continuar com as nossas listas. Vamos lá, primeiro ano. Vamos lá. Tô aqui de novo. Vamos lá, primeiro ano, ó. Hoje a nossa nova lista, né? Então vamos ver aqui, ó, as nossas 5 questões. Então vamos ver aqui então, né? Então é isso aí, primeiro ano. A gente vai pegar aqui, ó. Vamos começar lendo essa questão aqui, tá? Bem legal. Então são questões bem fáceis, tá? Que a gente vai estar tratando aqui, né? Essas nossas 5 questões de hoje. Então, primeiro ano, ó. Vamos dar prosseguimento. Vocês vão perceber que eu dei uma simplificada nas questões aqui, tá? Alguma coisa que estava em excesso lá, de texto a mais, tá? Eu peguei e dei uma simplificada aqui para as questões ficarem mais fáceis, mais rápidas de fazer, tá? Para não dar tanta preguiça quando vê aquele texto daquele tamanho, né? Então vamos lá. Então aqui a nossa primeira questão, então. Vamos resolver aqui, né? A gente vai estar tratando aqui principalmente de velocidade média, né? Então vamos ver aqui, ó. Então questão 1. Olha aí. Um pequeno animal, né, desloca-se com velocidade média igual a 0,5 metros por segundo. Aí ele pergunta: qual a velocidade? Então ele pergunta: qual a velocidade desse animal em quilômetros por dia? Tá vendo? Ele tá colocando quilômetros por dia. Professor, mas que unidade estranha, né? Mas é assim mesmo. Porque pode ter assim, ó. Uma unidade de distância aqui em cima, né? De comprimento. E aqui embaixo uma unidade de tempo. E dia é tempo, né? Então você pode também fazer quilômetros por dia, metros por dia. Então tem várias unidades de medida que você pode trabalhar, né? Então ele deu a velocidade, ele deu em metros por segundo, né? Então a gente tem aqui, ó, 0,5 metros por segundo. 0,5 metros por segundo, isso quer dizer 0,5 metros em 1 segundo. Quer dizer que o móvel percorre meio metro em 1 segundo. A gente tem que passar para quilômetros por dia. Então a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que passar essa unidade de cima aqui, ó, que está em metros, a gente vai passar para quilômetros, não é isso? E a unidade de baixo, que está aqui em segundos, a gente tem que passar para dias, não é isso? Então vamos fazer por etapa, né? Então vamos fazer por etapa, então. Tá? Então vamos ver como é que a gente vai proceder aqui, ó. Bom, como é que faz então? A gente tem que escrever meio metro, 0,5 metros, tá? Em quilômetros, certo? Só que o quilômetro é 1000 metros. E 1000 é 10 elevado a 3, tá? 10 ao cubo é o mesmo que 1000. Então se a gente escrever 1000 aqui, ó, se a gente escrever 1000 aqui, tá? 10 elevado a 3, a gente vai estar multiplicando esse 0,5 então por 1000, não é isso? E se a gente multiplicar ele por 1000 e depois dividir ele por 1000, aí a gente mantém o mesmo número, não é isso? Porque se você multiplica o número por 1000 e depois divide ele por 1000, ele se mantém o mesmo, não é? Não é isso? Só que é interessante a gente escrever assim, porque a gente quer uma notação que a gente possa escrever o número 1000, porque o quilômetro, que a gente quer passar para quilômetro, é 1000 metros, tá? O quilômetro é 1000 metros. A gente tem que escrever o 1000 aqui. Mas a gente não pode só escrever o 1000 multiplicando o 0,5, senão a gente vai estar alterando o valor, né? Então a gente tem que multiplicar por 1000 e dividir por 1000, certo? Então por que a gente colocou aqui também 10 elevado a menos 3? Por quê? Porque 10 elevado a menos 3 é divisão por 1000, né? Então a gente está multiplicando ele por 1000 quando a gente faz 0,5 vezes 10 elevado a 3. E está dividindo ele por 1000 quando a gente multiplica ele por 10 a menos 3. Tá? Então é isso. Por isso colocou um 10 a menos 3 aqui e aqui um 10 elevado a 3, certo? Então primeiro a gente está trabalhando aqui em cima. A gente tá pegando aqui em cima, ó, né? Esse número que está, essa unidade aqui que está em metros, né? E que está passando para quilômetros. Então é assim que faz, tá? Por que, professor? Por que faz isso? É pelo seguinte, você vai perceber aqui, ó, a gente não está mexendo embaixo ainda na fração, tá vendo? Está mexendo só em cima, tá vendo? Não está mexendo no segundo, nós estamos mexendo só no metro
para passar para quilômetro. Então, como é que faz então, professor? Esse 10 elevado a 3, que é o 1000, ele é o K. Essa letra K do quilômetro, na verdade, ela é um número. Ela é um número representado por uma letra. Esse K maiúsculo, ele é o número 1000. Então, aqui agora, que apareceu esse 10 elevado a 3 aqui, que é o 1000, a gente pode tirar ele e colocar o K no lugar, certo? Então, a gente tirou esse 10 elevado a 3, que é o 1000, e colocou o K no lugar. Agora ficou quilômetro aqui, né? Quilômetro, aí passou para quilômetro, como é fácil, tá vendo? Passou para quilômetro, né? Tá, então, e aqui ficou um 10 a menos 3, certo? Então, se você for escrever o 0,5 metro em quilômetros, ele é 0,5 vezes 10 a menos 3 quilômetros, tá? Então, é isso, tá? Agora, vamos tratar aqui embaixo. Então, a gente tem que passar esse tempo que está em segundos, a gente tem que passar para dias, não é isso? Então, vamos fazer por etapa. Vamos passar para dias. Mas para passar, esse aqui é uma fração, tem o numerador em cima e o denominador embaixo, não é isso? Para que a gente possa passar aqui embaixo para dias, primeiro vamos passar para horas, né? Certo? Primeiro vamos passar para horas. Como é que faz isso, professor? A gente faz assim, ó. A gente pega, faz assim. Se a gente multiplicar aqui embaixo pela quantidade de segundos que tem uma hora, que em uma hora são 3.600 segundos, então se a gente multiplicar aqui embaixo por 3.600, certo? E também multiplicar em cima por 3.600, embaixo aqui, no denominador por 3.600, a gente multiplicar o 1 por 3.600, e também multiplicar o numerador por 3.600, a gente não vai estar alterando o valor total da fração. Então, a gente também pode fazer isso, né? Porque se você multiplica por um número e depois divide pelo próprio número, o resultado é o mesmo. Então, fazendo isso, multiplicando embaixo aqui por 3.600, tá? Certo? Que é a quantidade de segundos que tem uma hora, e também multiplicando em cima por 3.600, a gente não altera o valor total da fração, certo? A fração, numerador e denominador, né? Então, fazendo isso, a gente não altera. Então, a gente pode fazer? Pode. Então, a gente pode fazer assim. Então, a gente multiplica o 3.600 por 1, vai dar 3.600 segundos. 3.600 vezes 1 segundo dá 3.600 segundos, né? E o 3.600 fica multiplicando aqui em cima também. Tem que multiplicar embaixo e em cima, certo? Quando a gente faz isso, aqui, porque 3.600 segundos é uma hora. Então, agora a gente pode escrever, em vez de 3.600 segundos, a gente pode escrever hora. Uma hora aqui embaixo, certo? Tá? E 3.600 vezes 0,5 vai dar 1.800, certo? Então, aqui, ó, a gente passou para quilômetros por hora. Aqui já está em quilômetros por hora, percebeu? Já está em quilômetros por hora. Aqui, ó, se a gente quiser pegar aqui agora e tirar esse 10 elevado a 3 aqui, ó, para não aparecer mais, é só a gente andar com a vírgula, tá? Ó, aqui não é menos 3, então a gente anda com a vírgula aqui, ó, para a sua esquerda, 3 casas. Então, ó, a vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. Então, fica 1,8 quilômetros por hora. Então, está em quilômetros por hora agora, tá vendo? Agora a gente passou aqui para quilômetros por hora, tá? Professor, mas não é para quilômetros por hora. O problema mandou passar para quilômetros por dia, professor. Quilômetros por dia. Bem aqui, né? Quilômetros por dia, não é isso? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ter que fazer o que, então? Pegar esse tempo que está em horas e passar para dias. Como é fácil, quer ver? Vamos ver aqui, então. Então, a gente faz assim, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Quilômetros por hora, não é isso? Né? Então, o dia tem quantas horas, gente? Tem 24 horas, não é? Então, se a gente multiplicar aqui embaixo o denominador da fração por 24 e também multiplicar o numerador da fração por 24, a gente não altera o valor total da fração, né? A gente não vai estar alterando o valor total da fração, não é? Isso. Então, a gente faz isso. Por que a gente quer multiplicar por 24 aqui embaixo? Porque o dia tem 24 horas, não é? Se a gente escrever aqui embaixo 24 horas, a gente vai poder tirar esse 24 horas e colocar dia depois, não é isso? Então, é isso que a gente faz, ó. Então, a gente multiplica embaixo e em cima por 24. Então, multiplica em cima por 24, 24 vezes 1,8 vai dar 43,2 quilômetros. Continua quilômetros, né? Agora, nós estamos alterando só o tempo, né? A distância nós já alteramos até onde a gente queria, né? Que é quilômetros, não é isso? Agora, nós passamos o tempo para dias, não é isso? Para passar o tempo para dias, que está em horas, tem que multiplicar por 24, né?
para poder ficar dia, não é? Porque o dia tem 24 horas. E se multiplica embaixo, também tem que multiplicar em cima. Por quê? Porque o valor total da fração tem que se manter o mesmo. Certo? Então é isso. Aí agora a gente adquiriu o direito de poder escrever aqui, ó, embaixo, dia, né? Porque aqui está 24 horas e o dia tem quantas horas? O dia tem 24 horas, não é isso? Então a gente pode escrever aqui agora, ó, dia. Certo? Então é isso. Essa multiplicação 24 por 1,8 vai dar 43,2 km, né? Então 43,2 km por dia. Então essa é a velocidade desse animal, né, em quilômetros por dia. É isso aí, galera. Aqui, ó, você pode perceber aqui, ó, que aqui quando a gente passou aqui, ó, para sumir com essa potência de 10 aqui, a gente andou com a vírgula, não é? Isso aqui é assim, gente, ó. É assim, ó. Se a gente andar com a vírgula aqui, ó, diminuindo o valor do número, porque o número era 1800, né? E ele ficou sendo 1,8, então diminuiu, não é? Se o número diminuiu 3 casas, 1, 2, 3. Se o número diminuiu 3 casas, então você vai aumentar aqui o expoente 3 casas. Se você aumentar o expoente 3 casas, fica 10 elevado a 0. E 10 elevado a 0 é 1, não é? Então não precisa aparecer 1, tá? Então é assim. Por isso que ficou aqui, ó, 1,8 km por hora, tá? E aí então, depois a gente fez aqui, né? Multiplicou por 24 em cima e embaixo. Aí a gente pode escrever hora, dia aqui, né? Pode escrever em lugar de hora, pode escrever dia. Então 43,2 km por dia. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa questão 1, tá? Então, agora vamos para a nossa questão 2, então, né? Então vamos lá, então, galera. A nossa questão 2. Aguarde que já vamos. Agora, professor. Agora. $1 se e já. É essa aí, ó, questão 2 no seu visual. Então vamos lá, galera, aqui, ó. Então, olha aí. Considere que um exoplaneta está a 4 anos-luz da Terra e uma sonda espacial de velocidade de 250 mil km por hora será enviada a esse exoplaneta. Aí ele diz: determine a ordem de grandeza do tempo dessa viagem em anos, tá? Então ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto tempo vai demorar, né, para essa sonda com essa velocidade chegar a esse exoplaneta que está a essa distância da Terra, 4 anos-luz. Anos-luz é unidade de medida de distância, viu, galera? Anos-luz, unidade de medida de distância. Então é isso aí, ó. Então vamos ver, ó. Então a gente precisa saber quantos quilômetros é um ano-luz. Ele fala, ó, um ano-luz, 1,1 vezes, aliás, 1 vezes, o ponto é vezes, tá, gente? 1 vezes 10 elevado a 13 quilômetros. Então ele deu quantos quilômetros corresponde? Um ano-luz, tá? Isso vai ser importante para a gente determinar qual a distância daqui até lá, tá? Não são 4 anos-luz? E um ano-luz não é essa quantidade de quilômetros? Então, 4 vezes essa quantidade de quilômetros é o total de quilômetros daqui até lá. Então, aqui, ó. Então, a distância que você vai percorrer é 4 vezes 1 vezes 10 a 13 quilômetros, né? Então, essa distância em quilômetros, certo? Que dá 1 vezes 4, 4. Então, 4 vezes 1, 4, né? Então, 4 vezes 10 a 13 km é a distância daqui até no planeta, tá? Vamos calcular em quilômetros, não é isso? Tá, aí ele quer saber, ó, mas ele quer saber o tempo, não é isso? Então, a gente precisa saber também a velocidade, né? Então, ele diz que a velocidade da sonda é constante. Então, a gente pode usar essa fórmula da velocidade média, tá? Por quê? Porque é um movimento uniforme, então a velocidade da sonda é constante. Então, vai ser sempre essa mesma velocidade, certo? Então, por isso que a gente vai poder usar essa fórmula, porque a velocidade da sonda não vai se alterar durante o percurso, tá? Então a gente vai usar aqui, ó. Então a velocidade 250 mil km por hora, tá? Só que a gente vai escrever em potência de 10, tá? 250 mil em potência de 10. Pode perceber aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 casas, né? Se a gente pegar aqui, ó, e andar com a vírgula essas 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5, aí a gente vai estar diminuindo o número, não é? Quantas casas vai ter diminuindo o número? O número vai ter sido diminuído 5 casas. Então a gente tem que colocar um 10 elevado a 5 aqui, a 5 positivo, não é isso? Tá? Vai ter que aumentar a potência de 10. Porque aqui, ó, ele é 250 mil vezes 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1.
Então por isso que é 250 mil, tá? 10 elevado a 0 é 1. Então era 10 elevado a 0. Então não andou 5 casas diminuindo o número. Então vai aumentar o expoente que era 0, vai aumentar a 5. Então vai ficar 0 mais 5, 5, certo? Então fica assim, ó, 0,5 vezes 10 a quinta km por hora. Essa é a velocidade, tá? Escrita em km por hora, né, em potência de 10. Então nós vamos usar esses dados, tá? Para poder calcular, né? E ele diz também, ó, para a gente considerar o ano terrestre com 365 dias exatos. Então a gente vai considerar também isso. Depois, no final das contas, a gente vai considerar isso. Então vamos começar por aqui, né? Ó, usando esses dados aqui, ó, essa distância e essa velocidade para calcular esse tempo. Perceba que a distância está em quilômetro, a velocidade está em km por hora. Então primeiro nós vamos calcular esse tempo em horas, tá? Primeiro vamos calcular o tempo em horas, então. Depois a gente passa ele para ano, né? Depois a gente passa para ano. Então vamos calcular primeiro em horas esse tempo. Então como é que a gente vai fazer então? A gente coloca aqui nossa velocidade em km por hora, a nossa distância em quilômetros, tá? Aqui na fórmula, né? Então aqui a velocidade, aqui a distância e aqui o tempo. Então o ΔT, que é o tempo, passa multiplicando, e o 2,5 vezes 10 a quinta passa dividindo, certo? Então a gente fica com essa configuração aqui agora. Fica ΔT igual a 4 vezes 10 a 13 dividido por 2,5 vezes 10 a quinta. Se a gente dividir, pega essa calculadora e faz 4 dividido por 2,5, vai dar 1,6, tá? 1,6. E as potências de 10? Fica 10 a 13, tá? Vezes 10 a menos 5. Por que 10 a menos 5? Porque agora nós estamos multiplicando. Ele estava dividindo, não era? Então, na divisão de potência, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode passar potência de mesma base, né? A gente pode pegar e passar esse 10 aqui, ó, para cima. Ele está no denominador da fração, ele vai para o numerador da fração e ele muda o sinal do expoente. O sinal era positivo, fica negativo, tá? Regra da matemática, né? É coisa de matemática lá. Você deve lembrar lá da sua professora de matemática, né? Seu professor de matemática. Então é isso aí. Então aqui, ó, então aqui vai ficar então 1,6 vezes 10 a 13 vezes 10 a menos 5, certo? Agora a multiplicação de potência de mesma base, mais uma vez a matemática, né? Mantém a base e soma os expoentes. 13 mais menos 5 vai dar 8. 13 mais menos 5 é 13 menos 5. 13 menos 5 é 8. Então o expoente fica sendo 8 agora, né? Então 1,6 vezes 10 à oitava horas. Esse é o tempo em horas. Esse é o tempo em horas, tá? Se a gente quiser saber esse tempo em anos, a gente tem que fazer o quê? Então a gente tem que pegar esse tempo que está em horas e dividir pela quantidade de horas que existe em um ano, tá? Então, ó, vamos ver quantas horas tem um ano, então. O ano não tem 365 dias e o dia não tem 24 horas. Então se a gente multiplicar os 365 dias pelas 24 horas, a gente vai ter então aqui a quantidade de horas em um ano, não é isso? Aqui a quantidade de dias em um ano, a quantidade de horas em um dia. Se eu multiplicar os dois, vai dar a quantidade de horas em um ano. Vai dar 8.760 horas. Um ano tem 8.760 horas. Ó, quantidade de horas em um ano, né? Certo? Então, se a gente pegar essa quantidade de horas, tá? E dividir por essa outra quantidade de horas, né? Que corresponde às horas de um ano, a gente vai encontrar o quê? O tempo em anos, não é isso? Então a gente encontra o tempo em anos agora. Dividindo 1,6 por 8.760, a gente encontra esse número aqui, ó, esse 0,0001826484. Então esse número aqui é a divisão do 1,6 pelo 8.760, certo? E o 10 à oitava, continua o 10 à oitava. Continua 10 à oitava, tá vendo? Agora, se a gente pegar aqui, ó, e andar com a vírgula, é porque é o seguinte, os exercícios de Enem, os exercícios dos livros, eles são assim. Eles sempre dão a resposta com assim, ó, um número antes da vírgula, certo? E um número depois da vírgula. É assim que eles dão a resposta. Com um número, a gente tem que colocar esse número. Quando o número aparece assim, ó, com muitos zeros, a gente tem que colocar ele, para você encontrar a resposta da questão, você tem que colocar ele com uma casa, tá? Um número aqui, que não é zero, né? E a vírgula
e depois os outros números. Então é isso, certo? Então a resposta tem que ser dada desse jeito. Então para ficar a resposta, a gente tem que andar com a vírgula aqui, ó. Quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas. Tem que andar com a vírgula 4 casas, não é isso? Se a gente andar com a vírgula 4 casas, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar aumentando esse número, não é? A gente vai estar aumentando esse número, porque para ficar assim, a resposta ficar com um número que não é 0, vírgula, outro número, para ficar assim, a gente tem que andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita, não é isso? Se a gente andar com essas 4 casas para a direita, a gente vai estar aumentando o número. Se a gente está aumentando esse número, então a gente tem que diminuir o expoente. Quantas unidades tem que diminuir o expoente? A mesma quantidade de casas que você andou. Você andou 4 casas? 1, 2, 3, 4. Então você andou 4 casas, aumentando o número. Então você tem que diminuir o expoente de 4 casas. Não era 8? 8 menos 4? 4. Então 10 a quarta anos. Então é isso. Então é 1,8 vezes 10 a quarta anos. Tá? A ordem de grandeza, quando ele fala qual é a ordem, esse é o tempo, a quantidade de anos, né, que vai demorar para essa sonda chegar até esse exoplaneta, certo? Com essa velocidade que ela tem. Esse é o tempo que vai demorar em anos, tá? 1,8 vezes 10 a quarta anos. Quando ele pede a ordem de grandeza, ele quer isso aqui, ó, a potência de 10. A ordem de grandeza é a potência de 10 que está acompanhando o número, certo? Isso que é a ordem de grandeza. Então aqui, ó, 10 a quarta, não é isso? A ordem de grandeza. Então a ordem de grandeza que o exercício está pedindo é de 10 a quarta anos. Então é essa, certo? É a ordem de grandeza. Isso significa o que essa ordem de grandeza? 10 a quarta. Quer dizer 10 mil. É uma ordem de grandeza de 10 mil. Então 10 mil anos. Então vai demorar 10 mil anos, né? Vai demorar 10 mil anos e mais um quebrado de ano, né? Não é isso? 10 mil anos, né? Certo? Quase 11 mil anos, né? Porque é 1,8, né? Certo? Então 10 mil anos. Vai demorar 10 mil anos, né? Para essa sonda sair da Terra e chegar lá, tá? Então é isso aí, galera. Essa foi a questão 2. Legalzinha, né? Então vamos lá para a próxima agora. A nossa questão número 3. Vamos lá, ó. Suponha que um navio, agora aqui, ó. Suponha que um navio, então, ó. Suponha que um navio viaje 52 dias com uma velocidade. Gente, eu simplifiquei as questões, tá? Lá na nossa lista, essa questão, ela tá maior, tá com um enunciado maior, né? Tá falando lá do navio que trouxe a imigração japonesa para o Brasil, né? Tá? Mas a gente quer o essencial da questão aqui. A gente quer saber fazer os cálculos, tá? A gente quer saber a física da questão, tá? O lado histórico agora aqui pra gente não é tão importante, tá? Então aqui, ó, a gente simplificou a questão então para ficar mais rápida de fazer. Então vamos lá, para não ficar com tanta coisa para ler também, né? Então, ó, suponha que o navio viaje 52 dias com uma velocidade de 15 km por hora, tá? Então ele deu a velocidade do navio e deu o tempo, não é isso? Então ele deve querer a distância, né? Porque ele deu a velocidade e deu o tempo, né? Então, olha lá. Qual será a distância percorrida pelo navio em milhas náuticas, certo? Só que ele quer uma outra unidade de medida que a gente não tem muito contato com ela, que é a milhas náuticas, né? Mas unidade de medida não tem problema. Ele sempre dá o fator de conversão aqui, ó. Ele diz, ó, que uma milha náutica é 1,85 km. Então a gente vai usar esse fator de conversão, tá? Então primeiro a gente calcula o tempo em quilômetros, certo? A gente calcula o tempo em quilômetros mesmo, depois a gente passa, ou o tempo não, a distância, né? Então primeiro a gente calcula essa distância, não existe tempo em quilômetros, tá? Falando besteira, né, cabeção? Vamos ver aqui, ó. Primeiro a gente vai calcular então a distância em quilômetros, depois a gente passa ela para milhas náuticas usando o fator de conversão. Então vamos fazer aqui então, ó. Como é que a gente faz? A gente faz assim então, ó. Velocidade é ΔE sobre ΔT, distância sobre tempo, não é isso? A gente sabe que a distância é o que a gente quer encontrar. A gente tem a velocidade em km por hora, né? A gente tem o tempo em dias, né? 52 dias. Mas a gente pode passar esse tempo que está em dias para hora, fazendo como? Ora, um dia não tem 24 horas, não é isso? Então a gente multiplica por 24, né? A gente tem a quantidade de horas. Não tem a quantidade de dias? Multiplica por 24, tem a quantidade de horas. Então 24 vezes 52, né? É isso? Que 24 vezes 52, né? Que vai ser 24 vezes 52 é o que? É o tempo
em horas, não é isso? É o tempo em horas. Então, para a gente encontrar, como aqui tá, a velocidade está em km por hora, né? E o tempo agora está em horas, a gente, para encontrar o ΔS, né, em quilômetros, basta a gente passar então o 24 vezes 10 a 52 multiplicando o 15. Então, se a gente passar o 24 vezes 10 a 52 multiplicando o 15, a gente fica assim: ΔS igual a 15 vezes 24 vezes 52. A gente faz essa multiplicação toda na calculadora, vai dar esse número aqui, ó, 18.720 km, tá? Então essa é a distância em quilômetros, tá? Que o navio percorreu, certo? Tá, professor, então agora como é que faz para passar para milhas náuticas? A gente faz uma regra de 3, faz assim, ó. Milhas náuticas, aqui vai ser a coluna das milhas náuticas. E aqui a coluna dos quilômetros, certo? Tá? Primeiro fator de conversão. 1 milha náutica, 1,85 km, certo? E 18.720 km, x milhas náuticas. Então multiplica cruzado. Então fica x vezes 1,85 dá 1,85x. 1 vezes 1870, 1800 não. 1 vezes 18.720 dá 18.720. É isso? A gente passa dividindo agora, né? Então o 1,85 passa dividindo, que ele está multiplicando x e passa dividindo. Então, fazendo essa divisão, a gente encontra esse número aqui, ó, 10.118,9184 milhas náuticas. Então, essa é a quantidade de milhas náuticas, tá? É a distância dada em milhas náuticas, certo? Tá. Lá na questão, você vai ver lá que entre as opções, né, que esse número, né, 10.118, ele está mais próximo do 10.000 do que do 11.000, não é isso? Certo? A dica aí para você responder agora, né? Você vai lá e olha, ó, você percebeu que ele está mais próximo do 10.000? Então, porque a questão, ele diz qual é aproximadamente, né? Certo? Então aqui, ó, aqui é 10.000, aqui é 10.000 e aqui 11.000. O número está mais próximo de 10.000, não é isso? Então é isso, gente. Essa aí foi a nossa questão 3. Vamos para a questão 4, professor. Vamos logo, que eu estou com pressa. Então vamos lá. Vamos para a questão 4 agora. Questões 4 e 5 aí no seu visual. Vamos lá agora, né? Então é isso aí, ó. A questão 4, então. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos, tá? Então, ó, o princípio de funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinal por meio de onda eletromagnética, certo? Do tipo da luz, certo? A velocidade da luz, quando fala onda eletromagnética, está falando de luz, tá? Só que existem as ondas eletromagnéticas que a gente consegue ver, que são as ondas eletromagnéticas da luz, que dão as cores, né? Certo? A luz. Agora tem as ondas eletromagnéticas que a gente não consegue ver, igual o sinal de rádio. Então, tem vários tipos de onda eletromagnética. As que a gente vê são luz, as que a gente não vê, a gente chama onda eletromagnética, mas são da mesma natureza, certo? E elas têm a mesma velocidade, que é 300 mil km por segundo, certo? Então é isso aí, galera, ó. Então, ó, desde os satélites até os receptores GPS, né? Então, a propagação de sinal, esse é o princípio de funcionamento, então, do GPS, né? Ele é baseado nas ondas eletromagnéticas, né? Certo? Então, ó, considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo 300 mil km por segundo, e que em determinado instante um dos satélites encontra-se a 30 mil km de distância do receptor, calcule o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor. Então é o seguinte, gente, é cálculo de velocidade média, né? Por quê? Porque essa velocidade é constante, certo? A onda eletromagnética, ela tem sempre a velocidade constante. Anota ela a velocidade, certo? É na natureza uma velocidade que é constante, tá? Que é qual? 300 mil km por segundo. Então a gente pode usar a fórmula da velocidade média para calcular, tá? Sempre que a velocidade é constante, a gente pode usar essa fórmula da velocidade média, certo? Quando a velocidade não altera, tá? Certo?
Então aqui a gente tem, ó, a distância, não é isso? A gente tem a distância que é 30 mil quilômetros, né? Aliás, né? 30 mil quilômetros é a distância, não é isso? Distância do que, professor? Do receptor GPS, não é isso? Até o satélite, né? Essa é a distância, né? Então, e a gente tem a velocidade que a onda eletromagnética vai se propagar, não é isso? Então a gente tem a velocidade da onda eletromagnética, tem a velocidade dela, não é isso? A gente tem a distância. Então só falta calcular agora o tempo, que é o que ele pediu. Então é isso, calcula o tempo de propagação da onda. Então é isso, certo? Então basta a gente colocar aqui, ó, no lugar da velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, certo? Então o que a gente está tendo, ó, a distância em quilômetros e o tempo em segundos. Então uma velocidade que está em quilômetros por segundo, certo? Ó, veja bem, não é quilômetro por hora e nem metro por segundo, é quilômetro por segundo, certo? Tá? Então aí, ó, 300 mil quilômetros por segundo. E a distância está em quilômetros, não é isso? Então, se aqui está quilômetros por segundo e aqui está quilômetros, então o tempo vai sair em segundos, tá? Certo? Então o tempo vai sair em segundos. Então, basta a gente calcular agora. Então, o ΔT passa para cá multiplicando, não é isso? O ΔT passa para o outro lado da equação multiplicando, porque ele está dividindo de cá, então ele passa para o outro lado multiplicando, não é isso? E o 300 mil, que está multiplicando o 1, ele passa dividindo, né? Então fica assim, ó, ΔT igual a 30 mil dividido por 300 mil, certo? Que é assim, ó, sempre que você tem uma fração assim, ó, com a quantidade de zeros, você pode cortar a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo, certo? Quando só tem multiplicação, só tem um número, não tem nenhuma adição e nenhuma subtração, aqui em cima e nem aqui embaixo, você pode cortar os zeros, certo? Na mesma quantidade. Aqui, ó, se eu cortar 4 zeros em cima, eu posso cortar 4 zeros embaixo, certo? Então, 30 mil dividido por 300 mil é o mesmo que 3 dividido por 30, certo? Então, se você faz na calculadora esse cálculo, vai dar 0,1 segundos. Então, esse é o tempo de propagação que ele pediu, certo? Então, calcule o tempo de propagação da onda. Então, o tempo que a onda demora para sair do satélite e chegar até o receptor GPS, certo? Então é isso aí. Essa foi a questão 4. Vamos para 5, professor. Vamos logo, tô com pressa. Vamos lá que eu também tô. Então vamos acabar logo com isso. Vamos detonar essa lista aqui. Vamos acabar com ela agora, né? Então vamos lá. Em uma longa estrada, né, reta, um veículo automotor desloca-se com velocidade constante de módulo 70 km por hora durante 41 minutos, certo? Então ele dá uma distância em km por hora e dá um tempo em minutos. Então ele fala assim, ó, é correto afirmar que a distância percorrida nesse tempo foi de... Aí ele pede a distância, né? Então ele deu o tempo e deu a velocidade e pediu a distância, certo? Agora como é que a gente faz então? A gente usa a fórmula da velocidade, porque ele diz, ó, o veículo desloca-se com velocidade constante, né? Sempre que a velocidade constante, pode usar essa fórmula. Se a velocidade não for constante, professor, aí não pode, certo? Se falar que tem aceleração ou que a velocidade mudou, certo? Você não vai poder usar essa fórmula. Essa fórmula é quando a velocidade é constante, ou quando ele diz assim, velocidade constante, ou quando ele diz movimento uniforme, aí você pode usar essa fórmula, tá? Então vamos lá, ó. Então agora a gente faz como então? Usa a fórmula, né? A gente usa a fórmula. Mesmo vamos colher os dados aqui, né? Os dados, ó. Correto afirmar que a distância percorrida nesse tempo foi... Aí ele dá aqui, ó, para a resposta, ele dá quilômetros, não é isso? Ele dá a distância em quilômetros, né? Certo? E ele deu aqui quilômetros por hora, né? Então, para fazer esse cálculo, a gente não vai poder deixar o tempo em minutos. Porque aqui está quilômetros por hora, não é isso? Aqui não está quilômetros por hora, né? E ele não deu aqui em quilômetros, não é isso? Ele deu aqui quilômetros por hora, né? E aqui, ó, minutos. Então, o tempo tem que passar para horas, para o cálculo ficar correto, certo? A gente tem que colocar o tempo em horas, tá? Para ficar certinho. Então, como é que faz? Então, a gente vai passar esses 45 minutos, antes de fazer o cálculo, nós vamos passar os 45 minutos para horas, certo? Então, 45 minutos dado em horas. Como é que é? Ora, 45 minutos, você pode perceber que ele é 1/4, que ele é 3/4 da hora, aliás, né? Ele é 3/4 da hora. 45 minutos é 3/4 da hora. Como assim, professor? É assim, ó. A hora não tem 60 minutos, né? 60 não é 15 vezes 3, não é isso? Aliás, 60 é 15 vezes 4, não é isso? 15 vezes 3 não é cabeção. 60 é 15 vezes 4, não é isso? 60 é 15 vezes 4. Então,
Então 45 minutos é 15 vezes 3, né? Então 45 minutos é 3 vezes 15, né? Não é um quarto? Um quarto não seria 15, né? Um quarto não seria 15? Um quarto, se você divide a hora em 4 partes, não vai dar 15 minutos, não é isso? E aqui não tem 3 vezes 15, que é 45? Então aqui tem 3 quartos da hora. É um quarto da hora, que é o 15 minutos, dividido vezes 3, né? Um quarto, que é o 15 minutos da hora, vezes 3, né? Então você tem 3 vezes 1, 3 quartos da hora, certo? Então, se você for escrever 45 minutos em horas, ele é 3 quartos da hora, tá? Então, a gente vai usar esse valor do tempo para calcular, tá? Porque a velocidade está em km por hora e a gente tem que colocar o tempo em horas. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, a velocidade é 70 km por hora, 70 km por hora, né? ΔT, ΔT. E o tempo, aliás, ΔT e ΔT, né? Tempo e tempo, né? ΔS e ΔS. A gente quer calcular o ΔS, a gente quer encontrar a distância percorrida, que é o ΔS, não é isso? Então a gente vai pegar aqui, ó, e vai fazer assim, ó, o 3 quartos que está dividindo o ΔS passa para o outro lado multiplicando 70. Então fica 3 quartos vezes 70. 70 vezes 3 quartos. 70 vezes 3, 210, né? 7 vezes 3, 21. Então 70 vezes 3, 210. 210 sobre 4 vai ser a distância em quilômetros. Então 210 se divide por 4, você vai encontrar 52,5 quilômetros. É isso aí, galera. Então aqui, ó, você vai perceber, né? Viu aí? Então, letra E, né? Então é isso aí, galera. Bom, logo a gente vai vir com uma nova lista aí, certo? E agora, infelizmente, a nossa aula acabou. Tava bem legal, né? Mas já se foi. Então é isso aí. Boa sorte a todos, né? E até, vou ter que dizer agora para vocês, né? Até mais, né? Então até mais.